Bora lá. Nossa, como está azul. Caralho, por que está tão azul assim? Mas enfim, foda-se. Mãe, vai começar. Fala, meu povo, boa noite. Posicionando esse tripézinho. Vamos que vamos, bora para mais uma aulinha. Cadê este povo? Fala, Cris, boa noite. A Cris a primeira. Maria, Clara, sejam bem-vindas. Boa noite. Dá 2 minutinhos para o pessoal entrar, para a gente já começar a destrinchar esse assunto de hoje, que é um assunto que eu acho que tem muito a agregar para a maioria das pessoas, que é sobre críticas. Como lidar com críticas e, mais do que isso, como você aprende a fazer críticas, que isso é muito importante, muito mesmo. Sobre o que seria a live? Maria, a gente vai falar sobre críticas, sobre como lidar com críticas, como não ser afetado pelas críticas e como até crescer com as críticas e como que você aprende a dar críticas também, né? Como você aprende a fazer uma crítica efetiva, né? Porque crítica, eu já vou começar falando, tá? Um spoiler da aula de hoje. Crítica não é feedback, tá? Eu vejo muita gente falando aí que crítica é igual a feedback, não tem nada a ver uma coisa com a outra e eu vou separar essas duas coisas dentro da aula, beleza? Bom, vamos dar 2 minutinhos aí para o pessoal se achegar, se pegar seus papéis, caneta. Eu sempre recomendo muito que vocês peguem papel e caneta, porque aqui a gente já sabe que aqui é aula, que é pesado, é conteúdo forte. Boa noite, Fabião, seja bem-vindo. Sempre Fabião na área, né? Aqui a gente vai destrinchar esse assunto, tá bom? Vamos dar, deixa eu ver que horas são, não sei, agora são 28, né? 1 minutinho, mais 2 minutinhos, só para ir se chegando e se acomodando aí, tá? Mas sempre, pessoal, sempre falo, tá? Papel e caneta na mão. Sem isso daí, cara, sério, não adianta muita coisa, velho. Ou pelo menos que você tenha um papelzinho perto de você que você consiga fazer algumas anotações, pelo menos dos insights principais da aula, tá? Deixei aqui eu tô com meio que um scriptzinho muito básico para mim seguir uma linha de raciocínio. No final da aula eu dou a parte prática, passo a passo prático, muito resumido, de como que vocês colocam tudo isso amanhã em ação, sai do mundo das ideias e vai para a ação, vai para o campo de batalha. Então fica até o final da live, fica até o final da aula, que aí é ali que eu passo o passo a passo, beleza? Com sono eu vou tentar ficar até o final, 4h30 tô de pé. É isso aí, Cris, muito bem, isso aí, né? A turma da 5 AM Club, amanhã também, tô 5 horas de pé para estudar, para ler, e a gente... mais um dia. Pessoal, eu vou desativar os comentários, tá? Porque, cara, eu gostei bastante, eu acho que nossas aulas foram bem produtivas quando eu desativo os comentários, porque vocês conseguem focar unicamente, exclusivamente no conteúdo, né? Porque eu tô aqui realmente para agregar valor para quem quer ir para um próximo nível, para quem quer crescer, para quem quer amadurecer, tá bom? Não é para entretenimento, não é para... enfim, depois eu abro aqui os comentários, quem quiser fazer pergunta, faz pergunta, entra, vai lá, a gente agrega e todo mundo cresce junto, tá? Mas a ideia é que vocês estejam aqui conectados para absorver o máximo de conteúdo, tá? Essas lives que eu faço aqui, pessoal, não é essas aulas e tal, não é aquelas aulas que a gente já conhece na internet, que o cara vai vender alguma coisa no final e tal. Não, eu pego um tema e eu vou esmiuçar esse tema, eu vou destruir esse tema até o final. Então é o meu máximo que eu consigo dar no tempo que o Instagram me dá, que é 40 minutos, 40, 50 minutos, não sei. Então eu vou dar o meu máximo aqui, beleza? Desativando os comentários, pra gente começar. Desativando os comentários. Então, espero que todo mundo agora já esteja no hiperfoco para a gente entrar no nosso conteúdo sobre críticas. Como lidar com as críticas, como saber crescer com as críticas, que também não basta só você aprender a lidar, mas você tem que saber como você usa isso como uma ferramenta para você crescer, para você dar um próximo passo, para você ir galgando, tá? Então, isso é muito interessante. E anotem.
Vira e mexe, hora ou outra, eu vou ter que parar aqui, porque eu tenho uma câmera que fica me gravando aqui, ó, que vai lá para o nosso grupo de alunos, essas aulas gravadas. Então eu vou ter que parar, porque essa câmera ela só grava, sei lá, 20 minutos e ela para de gravar. Mas não tem problema, tá? Vamos lá? Água, papel e caneta e vamos embora pro conteúdo. Primeiro momento, tá? Pra gente começar a nossa conversa, pra gente conversar, a nossa linha de raciocínio saiba que você, se você quiser, se você tiver com uma intenção de ser uma pessoa fora da média, de conquistar alguma coisa, de se posicionar no mundo, de dar passos além do que a grande maioria está dando, você vai com toda certeza receber muitas, mas muitas críticas. Isso é um fato inquestionável. Eu lembro que quando eu estava fazendo coach com uma das minhas clientes passadas, faz um tempo, foi no ano passado, ela tinha um pouco de medo, dava pra perceber que ela tinha medo do crescimento, porque ela ficava exposta, obviamente, quando você começa a crescer, quando você começa a gerar conteúdo, e ela estava com medo das críticas, com medo do julgamento alheio, com medo do que as pessoas iam pensar sobre ela, e isso daí estava bloqueando muito ela. E foi quando eu falei assim, aí agora você chega num ponto que você tem que escolher, ou você cresce, ou você não tem críticas. Então o primeiro ponto que você tem que ter ideia é que se você quiser dar um passo além, você vai ter que aprender a lidar com críticas. Isso é um fato, sabe? Não vai ter como na sua história, seja você, se você quiser empreender, se você quiser, sei lá, ser um diretor, ser um gerente, ser qualquer coisa na sua vida que você queira ser uma mãe melhor, um pai melhor, um namorado melhor, qualquer coisa, você vai receber críticas. Por que disso? Porque a crítica, ela, na verdade, quanto mais exposto você tá, quanto mais sucesso, quanto mais fora da caixa você tá, mais exposto você fica. Por exemplo, conforme a gente vai crescendo, vamos supor que eu aqui comunico no meu Instagram para 1000 pessoas. Eu era exposto a 1000 pessoas. Vamos supor que aí depois eu cresci para 5.000 pessoas. Agora eu sou exposto a 5.000 pessoas. Ou seja, a minha exposição a essas pessoas, a minha exposição ao mundo cresceu. Então, mais pessoas vão ver a minha mensagem, vai ver o que eu tenho para falar, e mais chance tem de eu ser criticado, de virem feedbacks negativos. Isso faz parte totalmente do processo. Eu, durante muito tempo, demorei para entender isso também, né? Então, eu lembro lá atrás, quando eu iniciei meu canal do YouTube, eu recebi alguns ataques de gente, né, vindo meio que hater e tal. Putz, eu não conseguia entender. Era óbvio, minhas visualizações estavam aumentando, mais gente estava chegando e, cara, não tem como definitivamente você agradar todo mundo. Não dá, não tem como. Ah, eu quero fazer um tipo de conteúdo ou quero fazer um trabalho onde eu vou agradar a todos. Não tem como, né? Até tem uma frase aqui, cara, muito famosa, até anotei aqui, que é do Aristóteles, tá? Há apenas uma maneira de não receber críticas. Não faça nada, não diga nada, não seja nada. Ou seja, você não quer ter crítica, você não quer ser criticado, seja um nada, simples assim, sabe? Não desafie o básico, o médio, o mediano. Aí sim você não vai ter crítica. Então, se você que está aqui nessa aula comigo, você já entendeu, putz, eu quero ser fora da média, eu quero sair da mesmice, eu quero sair da boiada, eu quero me desprender do cardume de peixe que todo mundo está fazendo, viver uma vida que poucos estão dispostos a pagar o preço para viver, cara, você vai receber críticas. E aí a gente já linka com o próximo ponto, tá? Ninguém evolui só com elogios. Muito pelo contrário, tá? Elogios tende até a deixar a gente meio que cego, achando que tá tudo bem, que tá tudo se desenvolvendo, que tá tudo crescendo, quando na verdade não é bem por aí, tá? As críticas eu acredito que são as coisas que mais impulsionam a gente a melhorar. Inclusive, eu compartilhei, acho que na última aula, eu tive um episódio onde eu liberei o workshop semana passada, e foi ao ar o episódio 1, e eu recebi uma crítica nesse episódio. E cara, foi fantástico. Eu já estava meio com o pé atrás com relação ao episódio, já estava achando meio fraco a hora que a gente gravou, a hora que editou, falei, putz, ficou meio curto, ficou meio raso, aí veio uma crítica. E uma crítica muito bem elaborada, uma crítica muito bem feita, muito bem estruturada. Pum, fechou com aquilo que eu estava pensando. O que eu peguei? Eu peguei aquela crítica e usei para mim melhorar o meu conteúdo. Eu voltei, fiz uma live especial, aprofundei numa aula
sobre aquele tema, e foi uma das nossas melhores aulas aqui. O pessoal deu um feedback muito, muito foda, né? A gente colocou bastante gente na aula que entendeu aquele conceito, ou seja, aquela crítica, ela serviu para me impulsionar, para me levar para um próximo nível, sabe? Eu consegui usar aquela crítica para me abrir a minha mente, para dar aquele estalo, sabe? Já se fosse no passado, eu confesso para vocês, cara, eu possivelmente iria me defender. Provavelmente eu ia discutir, eu ia falar, pô, você que não entendeu meu conteúdo, talvez você não esteja pronta para entender o que eu tenho para dizer. Não, cara, não. Peguei, viu, eu reconheci o erro, caramba, é verdade, faz parte. Só que isso é muito legal, isso faz tudo num processo evolutivo. Você não vai ter essa consciência do dia pra noite. Talvez até o final dessa aula, quando as fichas caírem pra você, você vai falar, caramba, velho, talvez eu tive alguns feedbacks, eu tive algumas críticas ao longo da minha jornada, e que se eu tivesse absorvido essa crítica da melhor maneira possível, que é a forma como eu vou te ensinar, eu teria crescido. Eu teria pego aquela crítica e teria ido para um próximo nível. Eu teria, aproveitado para evoluir. O ponto é que ninguém, a verdade é essa, ninguém gosta de crítica, tá? Ninguém. Então até hoje eu sei lidar muito bem com críticas, sabe? Quando vem uma crítica ao meu conteúdo, hoje eu sei uma forma muito mais fácil de lidar, faz parte do processo, mas ainda não gosto. Eu não gosto. Lá dentro do interior a gente consegue entender, cara, dói ali, só que aí tem todo um processo que você aplica e você consegue crescer com isso. Então, ou seja, para você entender bem, isso é uma musculatura, é uma habilidade. Conforme mais você faz, melhor você fica. Conforme aquilo vai acontecendo, melhor você vai ficando. Então, você vai criando essa consciência que a crítica ela faz parte, que ela te ajuda a crescer. Vamos pegar agora e vamos desconstruir a crítica, né? Como que a crítica funciona, tá? Normalmente, isso daí é, sei lá, 70% das vezes a crítica não passa de uma opinião de uma outra pessoa. De uma opinião. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. Esse é o primeiro ponto. É isso que você precisa entender. Então, quando você já fica meio afetadinho, já fica meio puto que a pessoa te deu uma crítica e você quer bloquear, e você quer responder, e você quer discutir, e você quer o confronto, entenda que aquilo ali não passa, primeiramente, da opinião daquela pessoa. É opinião. Às vezes ela usou o filtro do mundo que ela tinha, ela usou as crenças que ela tinha, enfim, às vezes ela tem uma visão limitada do conteúdo, do fato real que aconteceu, e ela deu uma crítica. Então assim, esse é o primeiro ponto. Não se afete com a crítica dos outros, porque não passa da opinião alheia. Se aquilo é verdade ou não, já são outros 500. Você vai ter que analisar com muito mais racionalidade, mas primeiro, a priori, crítica é uma opinião. E normalmente, o que eu percebo por experiência própria, a grande maioria das críticas são pautadas pela emoção. Pela emoção. A pessoa ela dá uma crítica, ela critica alguma coisa por algo emocional, ou por alguma ideologia, ou por alguma crença enraizada nela, e aí ela acha que aquilo ali é o mundo, e o mundo precisa responder conforme a crítica dela, e às vezes não é daquela maneira. Então esse é o primeiro ponto. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A grande maioria das pessoas vão dar críticas ainda de uma maneira muito mais emotiva, muito mais impulsionada pelas suas emoções, pelos seus vieses cognitivos, pela forma como ela enxerga o mundo. A partir de hoje, você que tá me vendo aqui agora, você já não vai mais agir assim. Você vai ter uma maneira muito mais estruturada para tentar dar uma crítica, como, por exemplo, essa que eu recebi. Eu recebi de uma pessoa e foi muito bem estruturada a crítica dela. Ela começou com início, meio e fim, ela trouxe uma lógica para a crítica, ela deu o fato que ela estava criticando e não simplesmente não gosto do seu cabelo, não gosto do seu conteúdo, não gosto da forma como você fala, não gosto... Cara, tipo, beleza, se você não gosta, o problema é seu, né? Vida que segue, vai ter gente que vai gostar. Então, quando uma pessoa vem aqui e fala assim... Recebi na última aula, eu não gosto da forma como você fala. Cara, paciência, isso daí é a sua opinião. Pegue a sua opinião e seja feliz com ela. Se você não gosta da forma como eu falo, eu não vou mudar a forma como eu falo pra você. Isso é o ponto, isso é, sabe, poxa, isso é básico. Tanto é que hoje eu respondo pra pessoa meio que ironicamente, falo, beleza, vida que segue, tamo junto, valeu. Pronto, agora, Hugo, eu não gostei da forma como você trouxe o material, achei que foi muito raso, sabe, aí a coisa já começa a mudar de cenário, você já não está mais criticando só a pessoa ali como persona, né, mas sim você está pegando conteúdo, uma coisa muito mais profunda, tá?
Mas mesmo a gente sabendo que a grande maioria das pessoas que vão nos criticar, porque nós não vamos mais criticar dessa maneira, vai ser emotivo, vai ser algo muito pautado em emoção e opinião, dá ainda para tirar algum proveito daquilo, tá? E esse é um ponto muito interessante já, que a gente já entra. Não seja do tipo de pessoa, cara, que fica justificando crítica. Eu já fui esse tipo de pessoa que gostava muito do confronto lá atrás, era muito imaturo. Não tô falando que hoje eu seja já o cara maduro, esse não é o ponto. Deixa eu só parar aqui a câmera. Não tô falando que eu sou o cara mais maduro do mundo, mas lá atrás, porra, a pessoa ia vir fazer uma crítica a mim, cara, a primeira coisa, eu já tentava me defender, já tentava justificar o porquê que eu tinha feito aquilo para não ser criticado. Sabe o que é isso aí? É um sistema de defesa do ego, simples assim. O seu ego, ele quer se sentir confortável, quer se sentir protegido, quer se sentir ali dentro da caixinha dele, e aí ele começa já a se proteger. Não, porque o conteúdo é assim, porque não sei o que, não sei o que lá, sabe? Cara, não seja esse tipo de pessoa a partir de hoje. Não tenta justificar, nem responder e nem ficar debatendo quando alguém te critica. Não tenta. Porque pior do que receber crítica, que a gente sabe que é ruim, vamos ser sinceros, vamos ser maduros aqui, né? Ninguém gosta de ficar sendo criticado o tempo todo, isso é uma coisa puta chata pra caralho, né? Você quer agregar valor, legal, tudo bem, mas aquele crítico, né? Sabe aquela pessoa que quer criticar tudo? Aí é chato pra porra. Isso é chato, mas pior do que não receber crítica, pior que receber crítica é não receber crítica. Porque o que acontece? As pessoas que estão próximas a você, às vezes elas querem te criticar de uma maneira positiva, ou dá pra você melhorar aqui, dá pra você melhorar ali, dá pra você ser melhor nesse ponto. Ela quer te criticar, só que aí você começa a se justificar. Chega uma hora, velho, que a pessoa tá de saco cheio, velho. Porque ela sabe que tem pontos que dá pra você melhorar, só que ela fala, pô, eu não vou falar pro cara porque ele é um puta de um chato e ele vai se justificar de novo. E vai criar uma briga, e vai criar um conflito. Tudo, no final das contas, pra mostrar que tá certo. Só pra ter a razão. Só pra ser o dono da verdade no final da conversa. Isso é uma puta de uma infantilidade, sabe? É um nível de maturidade mental muito baixo, sabe? Fica ali na justificativa. Não, cara. Tanto é que o dia que eu recebi a minha crítica, eu falei, agradeci pra ela. Eu agradeci, falei, cara, na hora eu nem tinha como responder a mensagem. Até falei, mais tarde eu te respondo, porque eu já tinha concordado. Mas não vou ficar me justificando. Então você aí, cara, para e pensa. Se hoje, nas últimas vezes que você foi criticado, a primeira coisa eu sei dentro de você, você queria justificar, queria mostrar que você não estava errado, que você estava certo, que a pessoa não entendeu você. Tira isso de jogo, guarda pra você, sabe? Entenda que aquela crítica, por mais que às vezes não tenha nenhuma pauta em realidade, talvez seja simples comentário da pessoa, uma simples perspectiva dela, dá pra você tirar algum proveito ou simplesmente ignorar, né? Eu acho que a maior ferramenta que a gente tem, um dos maiores poderes que a gente tem é ignorar. Porra, Hugo, não gosto da forma como você fala. Beleza! Cara, o Instagram tá cheio de gente aí dando conteúdo de graça, o YouTube. Vai atrás de uma pessoa que se conecte, né? Então, é muito mais fácil do que imagina a gente ignorar uma crítica, né? Primeiro momento, que nem eu falei, o ego é você olhar pro seu ego, que ele fala mais alto nesse momento. Ele quer ser ali o confortozinho dele, tá bom? Uma coisa que, isso é fato, tá, gente? Se vocês não entenderem isso de fato, vocês vão ficar muito, mas muito bloqueados pra agir, muito bloqueado. Porque muita gente tem medo de se expor por causa da porra da crítica, porque vai ser criticado. E isso daí a maioria das pessoas travam porque elas querem ser aceitas, e elas querem ser aceitas por todos. Se nem Jesus Cristo foi aceito por todo mundo, que dirá nós, réis mortais aqui, né? Então a gente tem que entender que vai fazer parte do processo, tá? Agora, antes da gente entrar, pra gente aprender a lidar com a crítica, seguindo um passo a passo muito mais lógico, cara, existe um vilão. Eu quero que agora você preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Presta atenção aqui em mim. Não sei o que você tá fazendo agora, você tá assistindo televisão, tá brincando com o cachorro, tá falando com a mãe, com o pai, comendo janta, sei lá. Presta atenção. Pior do que a crítica excessiva das pessoas que estão à nossa volta, que você já sabe que dá pra crescer com elas, daqui a pouco eu vou passar o passo a passo pra você crescer com essas críticas e aprender a lidar de uma maneira muito mais fácil, sem ficar com essa angústia no peito. O pior tipo de crítica é aquela autocrítica.
é a autocrítica, é aquela vozinha anterior que fica ali falando na sua cabeça e te criticando a todo momento. Eu acho que muito pior do que pessoas te criticando é quando você mesmo fica se criticando ali, ó. Sabe? Se criticando o tempo todo. Sabe por que disso? Sabe por quê? Porque aí você degrine a sua autoimagem, você degrine aquilo como você se enxerga perante o mundo. Então se você tá todo o tempo falando que você é um bosta, falando que você é um merda, falando que seu conteúdo é ruim, que você não consegue nada, que tudo que você tenta não dá certo, que você tentou fazer um relatório, mas ficou ruim, enfim, qualquer coisa, se você tá o tempo todo se criticando, eu quero que você pare agora e analise profundamente. Será que você não está nesse ciclo de autocrítica excessiva que não está te deixando agir? Que sabe, que está te gerando paralisia? Porque quando você critica uma vez, beleza, melhora. Critica 2 vezes, pô, beleza. 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez, começa a virar um ciclo que isso muito mais vai te travar do que vai te levar para um próximo nível. Porque é uma coisa, a partir do momento que você degrine a sua autoimagem, aquela forma como você se vê perante o mundo, como você se posiciona no mundo, cara, você já começa a entender que você já não é mais capaz. Aí não adianta as outras pessoas acreditarem em você ou não te criticarem, porque você já entende que você não é capaz mais. Então aí tudo que você for fazer, você já vai lembrar daquela autoimagem que você tem perante o mundo e não vai conseguir fazer, porque você vai ter um autossabotador ali dentro, né? E uma dúvida muito pertinente, né? A diferença da autocrítica e da autossabotagem. Hugo, qual será que eu tô preso? Será que eu tô preso no mundo da autossabotagem, que é um tema de uma próxima aula, ou eu tô preso na autocrítica, naquela coisa que fica me criticando? Entenda que quando você tem autocrítica, que ela é boa até certo ponto, é algo pautado no crescimento, é algo que tá te ajudando a crescer. A autossabotagem só te leva para trás. A autossabotagem só te destrói. A autossabotagem, ela só vai criar coisas no seu dia a dia para você, sabe, não chegar onde você quer chegar. Ponto. Eu não vou entrar em detalhes sobre a autossabotagem, porque não é o tema da aula. Dá para destrinchar uma aula sobre a autossabotagem, mas a autocrítica, ela tem muito mais a ver com impulsionamento para você progredir. Progresso tem a ver com andar para frente, né? Esse pleonasmo. Andar para frente. Então, tem basicamente a ver com isso, tá? Quando você está querendo melhorar, tem a ver com autocrítica. Lembrando, ressalva, por isso que eu falei que isso é muito importante. Então eu não devo mais me autocriticar? Não foi isso que eu falei. Você tem que ter um nível de autocrítico controlado, um nível de autocrítica, sabe, racional ali, sabe, pautado em realidade. E não simplesmente uma autocrítica barata ali que você vai, gratuitamente, você vai começar a se criticar, tá? Deixa eu só abrir um negocinho aqui, para mim pegar um arquivo aqui. Então não é que você não vai, não vou mais me criticar, isso e aquilo, não. Você pode ter um certo nível de autocrítica, mas impulsionada para frente, tá? Bom, vamos agora entender como lidar com a crítica, tá? Gente, quando a gente critica alguém, ou quando a gente recebe uma crítica, eu vou ensinar vocês a criticarem as pessoas também, tá? A vocês serem um crítico. Estou brincando, mas realmente dá pra vocês aprenderem muito a como criticar. Aí você deve perguntar assim, mas por que eu tenho que aprender a criticar uma pessoa? Porque como você faz a crítica, normalmente é a forma como você recebe a crítica. Então se eu desconstruir na sua cabeça a forma como você critica as pessoas, como você dá feedbacks, você vai desconstruir a forma como você recebe. Começou a chover aqui, tá? Puta de um barulhão, não sei se dá pra ouvir aí, mas existem 2 coisas, tá? Quando acontece algo. Existe o fato e existe a causa. Existe o fato e a causa. Presta atenção nessas 2 coisas. Escreve aí. Fato e causa. Fato e causa. Normalmente a gente tenta criticar a causa das coisas. A gente não olha pros fatos das coisas. A gente tenta, por isso que eu te falei lá no início da aula. É muito mais emocional, é uma onda emocional, é muito emotivo, não tende a ver a realidade como ela realmente é. Aí você vai lá, você começa a criticar a causa. Tá, me dá um exemplo. A pessoa vai lá e chega atrasada. A pessoa chega atrasada, vamos supor que, sei lá, a minha namorada vai lá e chega atrasada.
Eu marquei um encontro com ela, um jantar, ela vai lá e chega atrasada, e chega meia hora atrasada. Quando ela chega, eu já quero dar uma crítica pra ela e eu já falo da causa. Eu falo, pô, você é muito irresponsável, né? Você não tem comprometimento. Eu tento entender qual que é a causa daquilo, sabe? E na verdade às vezes pode ser que não seja. Pode ser que indo pro encontro, pro lugar, o pneu do carro dela furou, ou ela pegou um trânsito, ou ela teve que ajudar uma pessoa antes de sair de casa. Você entende? Que o fato é diferente da causa. A causa, ela tá muito mais subjetiva e normalmente a gente não sabe qual que é a real causa, sabe? Então, tente se questionar no fato. Por exemplo, eu posso dar uma crítica com relação ao horário. Vamos supor, ela chegou atrasada. Eu falo, você chegou atrasada, você se atrasou para o nosso encontro. Eu não quis entender, eu não quis, na verdade, pré-julgar a causa que fez acontecer aquele fato. Então, a partir de agora, tente muito mais olhar para o fato e não para a causa. Tenta explorar, perguntar, entender qual que foi o fato que ocasionou isso. Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo lá. Eu subi uma aula que não foi tão boa e recebi uma crítica. O fato é que a aula estava curta, que a aula estava rasa, que eu fiz uma expectativa muito grande e a aula ela poderia ter sido melhor, poderia ter me aprofundado mais na aula. Esse é o fato. A aula foi realmente rasa, poderia ter sido melhor. E qual que é a causa? A pessoa, ela poderia ter falado assim pra mim, na crítica: Hugo, você é muito raso no seu conteúdo. Não, você é muito despreparado no seu conteúdo. Hugo, você não tem comprometimento. Hugo, você não tem conhecimento. Você entende? Ela já teria julgado a possível causa pro fato. Que o fato é que a aula realmente estava rasa. Você entende? Quando a gente faz essa balança, quando a gente entende essa estrutura, sempre então busque, a partir de agora, questionar e criticar o fato, porque o fato, ele é inquestionável. O fato, ele é racional, ele não muda, sabe? Você consegue criticar algo que é real, que aconteceu. Então, sempre quando você for dar uma crítica, um feedback negativo, que é feedback negativo, se pauteia, né? Crie pauta no fato. Tenta olhar para o que realmente aconteceu e não tenta subjetivamente, da sua cabeça, do seu mundo subjetivo, a possível causa daquilo ter acontecido. Beleza? Faz sentido isso? Faz sentido? Porque a partir do momento que agora você for ser criticado, olha que mágica agora, tá? Olha que coisa foda que vai acontecer agora. A partir de amanhã, quando você for ser criticado, você vai começar e já vai olhar: essa pessoa está criticando o fato ou a possível causa, o emocional, a opiniãozinha dela? Porque às vezes, cara, vou ser bem sincero com vocês, cara, eu recebo umas mensagens aqui no Instagram, lá no YouTube, puta, a pessoa ela vem tentar criticar ou fazer, sei lá, haterismo, não sei, e ela é totalmente pautada na forma como ela vê o mundo, velho. Putz, aí, sinceramente, cara, guarde a sua opinião pra você. Se você vai dar uma simples opinião vazia em cima daquilo que você acha que o mundo deveria ser, velho, sério, isso daí não vai ajudar ninguém a crescer, não vai ajudar, sabe, dentro da discussão, não vai agregar nada, sinceramente nada, sabe? Então, a partir de hoje, começa a olhar: estão me criticando, beleza, é o fato, ou a pessoa está tentando entender qual que foi a causa dessa crítica? Se pauteia no fato. E se a pessoa estiver te criticando, focando muito mais na causa, na parte emocional, na opiniãozinzinha dela, tenta ali entender qual que será que é o fato que ela está querendo dizer. Talvez ela não tenha esse conteúdo que você está tendo agora, então ela não vai ter essa clareza igual a você. Então tenta você, por si só, entender: putz, peraí, ela falou disso. Ah, eu acho que ela queria falar deste fato. Tenta sempre levar pro fato, beleza? Então, vamos dar um outro exemplo aqui, vai. Vamos supor que eu queira dar crítica, por exemplo, pro Diego, pro Diego. O Diego é o que edita os meus vídeos lá do YouTube e tal. Eu preciso dar uma crítica pra ele sobre a edição dele de um vídeo nosso. Eu posso chegar simplesmente e falar: nossa, Diego, você é um cara muito lesado, você é um cara que não entende o que eu falo, você é um cara que não presta atenção nos conteúdos. Isso daí é a possível causa que ele não está conseguindo editar o vídeo da maneira como eu quero que ele edite. O fato é que o vídeo não está editado da maneira como eu gostaria, que é o formato que eu passei. Então eu posso dar a crítica muito mais pautada no vídeo
olhar pro vídeo, olhar pro conteúdo, para aquilo que não é o Diego em si, que não é a pessoa, a persona dele, para ele poder olhar também pro conteúdo e melhorar o conteúdo, do que olhar para ele. Normalmente, talvez você, eu, a grande maioria das pessoas errou em crítica por causa disso. A gente quer criticar a pessoa em si. Raramente a gente vai criticar a pessoa, porque a pessoa ela nunca está linkada com o fato em si. A gente tem que, de novo, ressalvo, para ficar muito claro para você, critique o fato, aquilo que aconteceu de fato, que aquilo é totalmente inquestionável, tá? Inquestionável. E outra coisa muito importante, tá? A crítica, ela só te afeta se você permitir. Então, eu já recebi muitas mensagens que falam, puta, Hugo, quando eu recebo uma crítica, isso me paralisa, isso daí acaba com o meu dia, eu fico para baixo, eu fico mal. Saiba que você que dá a força para outra pessoa acabar com o seu dia ou impactar, ou fazer com que essa crítica te impacte de uma maneira negativa. Que, como eu disse pra você, a partir do momento que você tem esse filtro também, porra, ela tá tentando me dar uma mensagem, me dar um feedback, e eu só preciso absorver aquilo que me faz crescer, o resto eu tenho total controle de descartar e jogar no lixo, literalmente no lixo, tá? Literalmente jogar no lixo, e eu consigo crescer com isso. Aí você, dentro da narrativa, você começa a ser uma pessoa muito mais madura. E aí o interlocutor percebe essa sua maturidade para lidar com essa situação e ele fala, caramba, porra, ele falou uma coisa, né, que faz total sentido, tá? Entenda isso. Então, esse daí só de você entender essa estrutura lógica, de entender como que a dinâmica de uma crítica funciona, você já aprende a lidar. Daqui a pouco eu vou dar um passo a passozinho. Eu sei que tem muita gente que gosta do passo a passo, né? Da parte do resumo da ativação da aula, da parte prática. No finalzinho eu vou falar, mas só de você entender isso, amanhã você já aprende a lidar com críticas de outra maneira. Tá? Ponto muito importante. Deixa eu ver o tempo aqui. Muito importante. Crítica não é feedback. Crítica não é feedback. Muita gente tenta mascarar uma crítica dentro do feedback, né? Eu vou dar um feedback pra pessoa e vai lá e é super destrutivo e tal. Cara, feedback é dar um retorno, né? Feedback é um resultado, é a consequência de algo. Então, eu fiz alguma coisa, alguém vai me dar um feedback. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas não necessariamente se enquadra ali numa crítica. Então não confunda mais essas duas coisas. Você pode dar feedbacks e tal, mas quando é uma crítica, ela tem uma outra estrutura, que nem eu acabei de falar pra você. Dá pra você criticar o trabalho da pessoa. Normalmente a crítica ela vem em pontos negativos, né? Ela se foca em pontos negativos que dá pra melhorar, do que você trazer algo realmente só para agregar, né? Quando você vai só agregar e somar, normalmente você dá um feedback, aí a pessoa vai lá, agrega valor e tal, tá? Mas a crítica por si só é algo que você tá vendo ali que é negativo e tal. Cara, eu convido você também, sabe, mudar um pouco esse seu mindset de só ficar criticando, sabe? Porra, que nem eu falei agora um pouquinho atrás, tem gente que tá o tempo todo criticando tudo, velho. É muito chato isso, velho. É muito chato. A partir de agora também você vai ver que se não tá pautado em fato, é uma crítica vazia, que não vale a pena. Então guarda pra você, sabe? O mundo, ele não tá precisando ouvir suas críticas ali, você criticando tudo e tal. Por exemplo, a crítica que eu recebi dessa pessoa sobre o meu conteúdo ajudou outras pessoas, porque eu voltei, fiz uma aula de 1 hora e foi uma das aulas mais épicas e fodas que a gente já fez nesse Instagram, no meu Instagram, da minha história, tá? Foi uma das aulas fodas que eu recebi. Cara, Hugo, que foda o conteúdo. Ou seja, ela agregou para discussão. Ela não simplesmente jogou areia ali, virou as costas e deixou o circo pegar fogo, não. Então, se questione. Você vai dar uma crítica a alguém? Você quer criticar alguém? Se pergunta, cara, vai ajudar essa pessoa a crescer? Sinceramente, essa pessoa ela vai se sair melhor, por mais que a crítica seja dolorida. Eu vou criticar o fato e não a causa, eu vou criticar a ideia, eu vou criticar o produto, ou eu vou criticar a estrutura ali da coisa e não a pessoa, mas eu vou agregar valor a ela. Ela vai, sabe, porra, eu vou dar um próximo passo, vai ajudar ela a crescer? Bum, vai lá e faz a crítica. Críticas são otimamente bem-vindas. Como eu disse também já no começo, sem críticas você não vai crescer. Não vai. Cara, dificilmente você vai ficar crescendo só com elogio, tá? Só com tapinhazinho nas costas, parabéns, seu conteúdo é demais, você é o cara mais foda do mundo. Não, você vai chegar num ponto de estagnação que você não vai conseguir crescer. Mas críticas vazias também, velho,
descarte, né? Por isso que existe uma linha tênue, né, entre a crítica e o hater, né? Chega um ponto ali que ainda é crítica, daqui a pouco é hater. O cara já é hater. Quando a crítica é gratuita e sem o devido respeito, sem a devida, né? Porra. E quando eu falo respeito, entenda o que eu vou falar agora, tá? Quando eu falo respeito, não tô falando ser polido nas palavras ou vir todo delicadinho na hora de falar, não tem nada a ver com isso. Mas que nem, a partir do momento que eu critico a coisa certa, da maneira certa, o fato, eu tô sendo respeitoso, né? Ninguém precisa concordar com isso que eu tô falando, eu não sou dono da verdade. Então, Hugo, eu quero criticar o seu conteúdo, né? Eu quero criticar o que você falou ali, talvez não tenha muito uma ligação, vamos supor, em alguma aula minha que eu já fiz. Ótimo, eu estou totalmente aberto à conversa, vou estudar sobre aquilo, ver se faz sentido. Muitas vezes eu pego, estudo e falo, cara, beleza, você tem a sua opinião, você tem a sua visão sobre o mundo, eu tenho uma visão diferente, vida que segue, tá? Vida que segue, faz parte, segue. Agora, críticas gratuitas e aí com falta de respeito, agressivas, que vai só denegrir a imagem da pessoa e faz com que ela, de novo, degrina a autoimagem dela, a autoestima, isso não vale de nada, de nada. Eu, inclusive... Eu não sou muito de ver lives aqui no Instagram não, tá? Confesso que eu vejo pouquíssimas, eu entro nas lives, às vezes de pessoas que eu sigo, vejo um pouquinho do conteúdo e já saio, mas poucas pessoas que dão conteúdo de verdade que eu sigo, de verdade mesmo. Cara, às vezes eu leio nos comentários, velho, uns tipos de comentário que eu falo, velho, sério mesmo que tem pessoas que perdem o tempo precioso delas, que elas poderiam estar produzindo pra criticar outra pessoa por, sabe, críticas gratuitas que não servem pra porra nenhuma. Eu fico besta, né? Mas infelizmente ainda existem muito essas pessoas. Enfim, né? Enfim, não seja esse tipo de pessoa. Esse é o meu recado. Eu acredito que você não vai ser esse tipo de pessoa, tá? Pra gente, então, agora empacotar tudo isso que a gente falou sobre crítica de uma forma muito prática. Agora, se prepare que é a parte muito pautada na prática e que você vai colocar já pra rodar a partir de amanhã. Ponto principal, você precisa treinar, dar críticas e receber críticas. Treinar, é um treino, todo dia não, mas periodicamente, quando você tiver a oportunidade de treinar essa habilidade de fazer críticas e de receber críticas, faça isso. E sabe como você pode fazer isso? Uma das formas de você praticar? Normalmente, as pessoas, elas tendem a só nos elogiar, principalmente pessoas próximas a gente. Pai, mãe, amigo, sobrinho, sobrinha, marido, namorado, cachorro, periquito, peixe, eles tendem a só nos elogiar. Então tem um conteúdo, eu mostro pra pessoa, a pessoa só me elogia. Sabe o que você começa a fazer? Beleza, obrigado pelo elogio, eu agradeço, valeu, tamo junto, bate aqui. Mas o que eu posso melhorar? O que você viu aí que eu posso melhorar? Qual que é o ponto que você mudaria, que você acha que não está de acordo? Aí você já meio que induz a pessoa, faz uma indução para a pessoa criticar o fato, né? Por exemplo, olhando esse óculos, o que você acha desse óculos, sabe? Da estrutura do óculos. Tenta mostrar para a pessoa o fato concreto, né? A parte mais racional da crítica. Você já induz ela e aí você começa a se lembrar a forma como você lida, porque normalmente quando você começa a fazer isso vai doer, já te falo. Então você pede pra pessoa criticar o seu trabalho e ela vai falar a crítica, e aí às vezes você vai falar, caralho, velho, pior que é verdade, vai doer, você vai ter que engolir aquela crítica, vai crescer, mas quando você induz a pessoa a ser muito mais realista, fica muito mais fácil. Então comece a se colocar em posições conscientemente para receber críticas. Então peça críticas para as outras pessoas que estão próximas a você, tá? Outra coisa muito importante, a partir de amanhã, cale-se na hora de que você receba uma crítica, que você perceba que seja pautada em fato ou em causa, não fica justificando, não seja o chato da justificativa, não seja o dono da verdade, o dono da razão, sabe, vida que segue. Se a crítica for vazia, elimina, ignora, foda-se, e a vida é assim mesmo, você vai ser criticado o tempo todo, seja você fazendo um bom conteúdo, um mau conteúdo, pouco conteúdo, muito conteúdo, qualquer coisa que você fizer no mundo você vai ser criticado, seja pelo bem ou pelo mal, tá? Aceite a crítica, toda crítica dá pra você tirar um fruto positivo dela, toda crítica, até dos haters, tá, cara? Até dos haters dá pra tirar um ponto positivo. Mas por isso que eu tenho que te dizer, você tem que se separar muito da parte emocional da parte racional. Pega a sua parte racional ali, esmiuça aquilo ali que o hater falou e tira um ponto positivo, elimina e ignora, tá? Simples assim também, tá? E cara, simplesmente
é isso, sabe? É isso, é você se colocar em prática e tá trabalhando isso dentro de você. Você tendo isso muito claro, as coisas começam a, sabe, a clarear demais. E eu sei, tá? Eu sei que a gente não sabe lidar com crítica. Normalmente a gente é muito reativo às críticas, a gente tende a se defender e tende a criar conflito, a criar atrito, e é totalmente desnecessário. Se você tiver um nível de maturidade na conversa acima da pessoa que está te criticando, você já consegue elevar até ela para um nível mais racional e todo mundo crescer junto. Beleza? Então vou ativar os comentários. Quem tiver dúvida, tá? Quem tiver dúvida, agora é a hora de mandar a sua dúvida aqui, que eu respondo nesses últimos minutos finais, tá? E aí, fez sentido, pessoal? Fez sentido pra vocês? Mande aqui através dos comentários, fale, não se cale. Se você tiver qualquer dúvida, mande pra mim que eu respondo e a gente soma pra galera toda, tá? Quando vocês conseguem, cara, dar o seu feedback, que nem agora, o feedback, o comentário, uma dúvida, agrega o valor para todos, porque às vezes você tá com uma duvidazinha aí e não quer falar, pode ser que seja dúvida de outras pessoas, né? Então, por isso que é interessante você comentar. A ideia é você sair daqui uma pessoa muito mais madura e saber receber feedbacks de maneira muito mais racional, muito mais pautada na verdade, no fato em si, e muito menos no ego, muito menos na opinião vazia, muito menos na emocionalidade da coisa, e ser muito mais pautado, tá? Coach Hugo, através dessas críticas, como podemos ver se a pessoa é inteligente ou não? Cara, é difícil responder isso, né? Por exemplo, é difícil você conseguir julgar se a pessoa é inteligente ou não através de uma crítica. Você consegue julgar se aquela crítica tem fundamento ou não. É nisso que você precisa se precaver. Tem fundamento, né? Aquilo que aquela pessoa está me criticando faz sentido? E normalmente, tá, pessoal, a gente consegue entender se faz sentido ou não. A gente consegue. Que nem eu te falei, ela está pautada em fato, tá pautado em causa, tá muito emocional, tá pautado em argumentos sólidos, sabe? Dá pra você entender. E aí você consegue desconstruir a crítica, agora que eu já te ensinei, e ver. Faz sentido? Faz? Não. Né? Você não precisa só receber críticas de pessoas inteligentes. Muito pelo contrário. Posso dizer que grandes críticas que eu recebi não eram de pessoas inteligentes, mas ela me colocou pulguinhas atrás da orelha pra mim melhorar. Aí eu fiz a minha parte de melhorar. A pessoa, cara, a pessoa que dá a crítica, tá, pessoal? É tipo assim, imagina que essa caneta é a crítica. É como se fosse uma bomba relógio. Eu dou na mão da pessoa e viro as costas. O que ela vai fazer com essa crítica? O problema é dela. Então a gente tem que saber lidar com a crítica. Uma pessoa, cara, ela deu a crítica, a vida dela vai seguir. Né? Como eu disse, a minoria está preocupada em agregar valor para discussão. A maioria só quer destruir mesmo, só quer mostrar que ela tem opinião, mostrar que ela é posicionada, mostrar que ela sabe de alguma coisa. Na grande maioria das vezes não é para agregar valor, tá? Saiba lidar com isso, isso é um fato. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre críticas? Agora é a hora. Quem aí é muito criticado no dia a dia, quem aí está acostumado a receber muita crítica do chefe, do patrão, sei lá, no trabalho. Cara, e outra coisa, tá? Outra coisa, enquanto... Quem tiver dúvida vai mandando aqui, tá? Manda dúvidas aqui. Se você que tá me escutando não estiver recebendo críticas, cara, eu tenho uma má notícia pra você. Se você não tiver ultimamente recebendo algum certo nível de crítica, provavelmente você tá muito morno. Você tá muito em cima do muro, você tá muito não se posicionando ou não tá tentando trazer um conteúdo diferenciado, um conteúdo diferente. Por exemplo, vamos supor que você faça um relatório para o seu chefe, né, na sua empresa, ou no seu trabalho, no seu projeto. E esse relatório, você está ali no seu conformismo, o relatório está muito bom. Aí você tende a melhorar esse relatório e sair da caixa, fazer ele diferente, com cores diferentes. Aí vai lá e seu chefe, pum, te critica. O seu chefe ele só te criticou porque você tentou melhorar. Porque você tentou pensar fora da caixa. Então, enquanto você não pensar ali, ó, de maneira diferente, tá? Isso não é clichêzão não, tá, gente? Pense fora da caixa. Não, cara, eu tô falando ação mesmo. Se você não agir diferente, se posicionar no mundo, dificilmente você não vai receber crítica. E, como já dizia Aristóteles, cadê aqui a frase de Aristóteles, né?
Há apenas uma maneira de não receber críticas: não faça nada, não diga nada, não seja nada. Resumindo, seja uma pedra, seja uma caneca, seja um par de vasos, aí você não vai receber crítica nenhuma. Beleza? Pessoal, se não temos mais dúvidas, esse era o conteúdo de hoje. Espero demais, como eu sempre finalizo, pega esse conteúdo e aplica no mundo. Agora vai lá, vai para o campo de batalha. A partir de amanhã já começa a lembrar desses conceitos sobre crítica e coloca isso para rodar. Só saber, agora eu sei como lidar com críticas, e não fazer porra nenhuma não vai mudar nada na sua vida. O que muda é o que você faz com aquilo que você sabe, e não simplesmente só com mais e mais conteúdo. Isso só te dá obesidade mental e você continua agindo conforme você está agindo. E hoje a gente gera uma legião de pessoas que está consumindo toneladas e toneladas de conteúdo de desenvolvimento pessoal, mas não saem do lugar. Estão estagnadas, estão paradas, estão ficando cada vez mais ansiosas, porque elas sabem muito mais coisas e não fazem nada. E aí tudo que você vê, você não consegue desver. E aí você já sabe do que fazer, mas não aplica. Beleza? A minha ideia é quebrar esse ciclo destrutivo. A minha missão é quebrar esse ciclo que está sendo gerado por essa epidemia do desenvolvimento pessoal, essa epidemia da autoajudinha barata que gera nas pessoas. E de cada 10 pessoas que consomem conteúdo de desenvolvimento pessoal, eu vejo que 8 estão nesse ciclo, no ciclo destrutivo, que não consegue ter resultado, por mais que consuma livros, cursos, mentorias, lives, tudo. Por quê? Porque essa pessoa ainda não está pautada na realidade, ela não está pautada na ação real. Beleza? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo forte no coração de todo mundo e a gente se vê na próxima aula, na semana que vem, toda quinta, 8h27 da noite. Tamo junto, valeu, é nóis.